Nino, John Arias, Neymar. Esses 3 nomes aí ocuparam a mente do tricolor nos últimos dias. É claro que esse vídeo aqui ele é falando sobre a possível volta ou sobre a não possível volta, a gente vai falar aqui sobre isso também, e a possível chegada no caso de um Neymar da vida. Mas aquele padrão que eu sempre faço aqui, te falando tudo o que eu sei e a minha análise sobre a situação. Às vezes a minha análise ela pode ser até um pouco cética, né, sobre alguns milagres acontecerem. Às vezes a minha análise ela pode ser simplesmente a realidade escancarando e batendo a porta. Vamos falar disso depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo mundo. Eita, cheguei até a errar minha vinheta. Nervosismo porque o Neymar tá voltando. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e aproveite a promoção da Golcase. Essa daqui é só pra galerinha que vai assistir esse vídeo ainda na terça-noite, tá? É só pra galerinha que vai assistir esse vídeo ainda na terça-noite. Por quê? Porque só tá valendo até... Eu acho que é até 11 horas, mas talvez até meia-noite valha, mas é até 11 horas da noite dessa terça-feira só, que é a super promoção da garrafa Fresh lá na Golcase, o 11/11, a garrafa Fresh até 11 horas, R$129. É uma garrafa térmica boa pra cacete, que eu tenho, a minha inclusive tá no carro agora, de uma água que eu botei quando fui buscar minha filha na maternidade, 5 e pouca da tarde, e são 9 horas a hora que eu tô gravando isso, e tá gelada ainda, porque eu acabei de chegar, inclusive, bebi a água que tava nela. Garrafa Fresh, essas daqui são as que tem na cor branca, tem na cor Off-White também, que é o novo creme, né? Garrafas térmicas personalizáveis do Fluminense, tá? Você pode vir aqui comprar do campeão da América ainda, não tá muito mais no espírito da Libertadores. Pega essa daqui, por exemplo, ó, com garra e com raça. Aqui, ó. Pô, essa estampa aqui é maneira pra cacete, hein? Pô, vamos combinar aqui que tá bizarro. Muito maneiro. Então, assim, aproveita, tá? Garrafa Fresh, aquela tá R$149,90, aquela que é de quase 1 litro, que é maior zona, mas a que eu até mais recomendo é essa de 650 ml, que ela é mais fininha, cabe ali também nos carros. Lembrando sempre que lá na Golcase você pode completar aí também comprando capinhas, tá? Tem vários modelos celular, iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola e, claro, a coleção de vários licenciamentos lá também, além do Fluminense. Nosso cupom JORNADA vale para o site inteiro. Então, além desse desconto aqui, você consegue também mais desconto usando o cupom JORNADA lá na Golcase. E aquele macetinho que eu sempre dou. Olha essa capinha nova aqui que chegou da Golcase. Se você botar aqui, ó, botar o meu aparelho de celular, iPhone 14, meu não é o Pro Max não, mas serve. Infinity Green, aumenta R$10 o preço da capinha, mas ela fica muito mais maneira. Eu fiz isso na minha capinha de celular e olha só aqui, ó, como é que ela fica mais maneira ainda. Essa capinha fica especial. Aproveita usando o link que tá aqui na descrição e o cupom JORNADA. Vamos lá, galera. 3 notícias que saíram aí na última semana envolvendo 3 jogadores que chegaram até o torcedor tricolor. Vamos indo item por item. Eu vou começar falando sobre Nino, ok? Bem, sobre Nino, esse daí eu tenho uma informação que ela pode até estar desatualizada, tá? Eu vou ser sincero aqui, eu apurei isso um pouco antes do Mundial, tá? E a informação que eu tive na época foi o seguinte: a situação do Nino lá no Zenit, ela é complicada. Com o clube, não. Inclusive ele jogou essa semana, tá tudo bem, ele é titular, não tem qualquer problema. Até nesse jogo mais recente, eu tava dando uma olhada, foi do Zenit contra o Krylia Sovetov. Um jogo, ele foi substituído, tipo assim, desde que ele chegou lá na Rússia, foi substituído pouquíssimas vezes, foi substituído até nesse jogo porque teve uma lesão muscular, tá? Não aparenta ser nada grave não. Mas assim, a campanha do Zenit é espetacular, ele é titular absoluto, e você fala, tá, Gabriel, qual que é a lógica então? Que informação você tem? É que o Nino deseja voltar, e a questão dele não é nem necessariamente voltar pro Fluminense. Tá? É óbvio que ele quer, é a preferência dele, mas a informação que eu tive é que o próprio Nino entrou em contato no meio do ano, desejando voltar para o futebol brasileiro, por dificuldades familiares, tá? Eu não gosto muito de ficar falando diretamente assim, das coisas pessoais dos jogadores, mas isso são coisas que se tornaram públicas aí também em relação à própria publicação. Quando o Nino ele foi vendido ao Zenit, ele tinha uma filha, a esposa dele estava grávida de um segundo filho.
Esse segundo filho dele, poucos dias depois que ele assinou a ida pra Rússia e tal, tinha chegado e ido lá pra Rússia, acho que 15 dias depois, se eu não me engano, a própria esposa dele postou isso e eles descobriram que esse filho teria síndrome de Down. Demanda, né, um cuidado a mais, demanda um trabalho a mais, uma atenção a mais, para ser mais exato nas palavras. E isso, obviamente, estando lá na Rússia, é mais complicado. Ele já passou um ano inteiro na Rússia, 2024, e em 2025 a criança vai crescendo, né, e vai demandando ainda mais cuidados. Só quem teve filho, e eu tô no meu segundo agora, né, a gente vai vendo como é que é, sabe a importância de ter família perto. A gente fala às vezes bem assim, jogador tem muito dinheiro. Meu amigo, tem coisas que o dinheiro não compra e essa é a frase muito verdadeira, tá? Então isso demandou uma dificuldade, demandou um trabalho a mais, uma dificuldade a ponto de justamente estando na Rússia, do outro lado do mundo, uma dificuldade muito maior. O Nino tá bem no Zenit. E isso, por incrível que pareça, é o que dificulta a negociação da volta dele. Ele tem o desejo de voltar ao Brasil, tem o desejo de voltar ao Fluminense, que é a casa dele, mas o Zenit, a gente sabe, eles vêm ao Brasil, né, sendo mais exato, com ofertas muito altas no geral. A do Nino nem foi tão alta porque o contrato do Nino era curto, não era um contrato muito longo e tal, mas no geral eles vêm com propostas muito boas pro Brasil. A gente vai lembrar da super proposta também na época pro John Arias e tal, com muito dinheiro, mas não são otários. Na hora de liberar também, eles pedem muito dinheiro para liberar. Há uma dificuldade em tirar jogadores do Zenit porque eles têm grana, né, e eles vendem se quiser. Quando o Nino acertou sua ida lá pro Zenit, ele acertou com a equipe russa um contrato tá anotado aqui pra mim, o contrato do Nino com o Zenit vai até o junho de 28. Então assim, ele ainda tem lá um bom tempo a mais de contrato ainda, né? Então, mas nesse momento o Fluminense, claro, tenta alinhar uma questão que seja boa pro Nino, pro Zenit e pro próprio Fluminense. O Nino é um cara muito correto. Assim, eu lembro que apurando bastante na saída dele que seria pro Tigres do México, ele queria muito ir naquele momento pro Tigres. E essa transferência não aconteceu e ele ficou de boa. Ele não fez pressão, nada disso. Ele não encheu o saco. Então, existe essa dificuldade. Mas o que já se sabe agora, 5 meses depois, segue tudo na mesma. O Nino teve interesse de voltar e o Zenit colocou o Nino na lista de inegociáveis. A gente sabe que todo jogador acaba tendo o seu preço, né? Mas, no meio do ano, na janela, o que o Fluminense ouviu, após entrar em contato com o Zenit e tentar a contratação, era que o Nino fazia parte de um rol de jogadores que eles não negociariam. O Nino é muito bom zagueiro, teria essa dificuldade. Então, nesse momento, há um impasse. O Fluminense, claro, pagaria um pouco a mais do que normalmente pagaria para um zagueiro como o Nino, por causa do vínculo afetivo também, saber do rendimento, ter todos os dados, estatísticas e dados internos, inclusive também sabendo da qualidade. Mas o cenário de hoje é um cenário muito mais de dificuldade entre liberação do Zenit e uma carga de dinheiro que o Fluminense precisaria desembolsar para trazer um zagueiro. A gente fica desesperado porque sabe que ter o Nino ali, inclusive o Nino sumiu da seleção brasileira depois que foi para lá, significaria provavelmente, né, nesse momento, se a gente traz o Nino para jogar no ano que vem, provavelmente a gente teria um zagueiro na Copa do Mundo 2026. Porque se não parassem com a bobeira de não convocar o Thiago Silva, provavelmente iam convocar o Nino. Se convocam até Fabrício Bruno, né, provavelmente iam convocar. Mas isso é o que eu tenho de informação ainda, nenhuma atualização. Cara, vamos lá. Aí o segundo nome da lista. O segundo nome da lista é o nome do John Arias. Quanto a esse daí, saiu uma notícia no meu amigo Thiago Ferreira, lá da Hora do Flu, tá? Ele falou do desejo do John Arias voltar e etc. Vou falar, pra mim, não tem qualquer informação sobre esse desejo e essa volta do John Arias, ok? Então eu vou falar basicamente na minha análise do que vem acontecendo. O John Arias foi pra Inglaterra e como eu acho que algumas percepções acabam sendo erradas. O John Arias foi pra Inglaterra, ele tá no Wolverhampton, tem sido titular por lá, normalmente é substituído, jogo muito intenso e tal, até ficou no banco agora contra o Chelsea. E olhando os dados, é meio bizarro o fato da gente ver que o Wolverhampton tem 2 vitórias. E essas 2 vitórias não foram na Premier League. Foram na Copa da Liga. Você abre a tabela da Premier League, o Wolverhampton tá lá, é lanterna do campeonato, tem 2 pontos em 11 rodadas. E eu fico até, acho engraçado e curioso uma coisa, que é o John Arias vivendo isso pela segunda vez seguida, né? Porque no ano passado o Fluminense com 11 rodadas tinha 6 pontos no Brasileirão. Também, o John Arias tá lá de novo.
Mas assim, foi pro Wolverhampton, tá virtualmente rebaixado, né? O Wolverhampton não é o Fluminense, né? Tem esse detalhe também, não representa pra Inglaterra o que o Fluminense representa do Brasil, dificilmente eles vão escapar. E aí, é claro que pro John Arias isso é ruim como carreira, né? Mas acho que a gente precisa botar em perspectiva algumas coisas. A primeira coisa é, o John Arias foi pra Inglaterra não só pra jogar. Ele deixou claro algumas vezes que a intenção dele era qualidade de vida, era sonho de morar lá na Europa, eram outras coisas extra futebol, além do futebol também. Ele queria ir para uma liga que ele não se escondesse, ele não queria ir para a Noruega, ele não queria ir para a Rússia, até porque teria a questão da qualidade de vida também. Ele não queria se esconder numa liga muito ruim, mesmo que o país fosse bom de morar, é por isso que eu botei a Noruega aqui, e também não queria se colocar numa liga ruim e num lugar difícil de morar. Então por isso a Inglaterra fez sentido. Segundo fator, grana. John Arias acabou de ser comprado pelo Wolverhampton. Um super dinheiro. Super dinheiro. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então, o Wolverhampton, mesmo sendo rebaixado, ainda ganha um ótimo dinheiro. Ainda tem o campeonato inglês, paga muito pro nosso cenário aqui do Brasil, mesmo na Championship. Então não é que ele vai ter um desespero para poder pagar a quantia a qual o John Arias foi vendido. Foi 16 milhões de euros, né, mais ou menos. Porque a gente ficou com uma parte só, né? Então existe essa dificuldade, esse pensamento ali em relação a uma volta do John Arias se tornar irreal, pensando no quesito financeiro. Eu tenho dúvidas até mesmo do quanto vale. O John Arias jogou pra cacete. O John Arias saiu aqui do Brasil como o melhor jogador de futebol sul-americano. Tá? Ou talvez até latino-americano, porque eu acho difícil que no México tivesse alguém jogando mais do que ele. Foi feita essa super venda. Pra ele voltar agora, saindo do futebol inglês, tem que lembrar, ele não tem o valor de quando ele saiu daqui e foi pra lá. O valor de lá pra cá é mais caro. Lá pra cá esse pedágio aí é mais caro. Então hoje, o Fluminense, mesmo se tivesse, o John Arias valeria 25 milhões de euros, talvez não valesse. A gente vai ter essa prospecção porque jogou aqui. Acho o retorno do John Arias praticamente impossível nesse momento. Porque ele tá num estágio anterior ao do Nino. Se o Nino tá querendo voltar, tem questões familiares, etc., a família do John Arias em Londres deve estar super ok. Chegaram a viralizar algumas mensagens da esposa do John Arias, mandando um coraçãozinho, etc., e respondendo nas redes sociais a torcedores do Fluminense pedindo para eles voltarem. Eu não consegui confirmar a veracidade dessas mensagens, então vou colocar aqui nesse ponto de que não são verdadeiros, eu não pude confirmar, então não vou estabelecer como verdade. Então assim, sobre a volta do John Arias, esse é o ponto. Acho que esse é o ponto principal. Hoje, o time provavelmente não tem a menor intenção e não tem a menor necessidade financeira, tal qual o Zenit, e acho mais difícil que ele tenha esse desespero de voltar. É claro, você pode olhar e falar bem assim, pô, Gabriel, mas a Copa do Mundo do ano que vem, o Arias vai acabar ficando de fora. Não tem nada neste momento que faça a gente crer nisso. E por que eu tô falando nesse ponto? O John Arias só não esteve em uma convocação da seleção colombiana, desde que foi lá pro Wolverhampton. E foi uma convocação da seleção colombiana, tal qual teve uma agora da seleção brasileira também, que eles convocaram um monte de gente para testar. O Serna, inclusive, estava nessa convocação. Eles convocaram um monte de gente para poder testar os jogadores, olhar e etc. Novos jogadores ali para a seleção. E se o John Arias não estava nessa convocação é porque ele já é praticamente um selecionável da Copa. Tanto é que nessa última convocação que saiu agora, né, que eles vão jogar contra Nova Zelândia e Nigéria, agora em novembro, a data FIFA que começou agora, o John Arias está lá convocado, junto com o Gustavo Gomes, com o Andrés Gomes, o Carboneiro, o Carrascal, tá todo mundo lá. Então, assim, acho pouco provável um retorno do John Arias, mas é só a minha visão. Como diz o Renato Gaúcho, posso estar errado? Posso. Mas não costuma muito acontecer. Brincadeira. Eu gostei muito dessa frase do Renato. Cara, e pra fechar o Neymar, se acendeu uma chama de Neymar e etc., depois da situação que aconteceu no último domingo, em que o Neymar foi substituído pelo Vojvoda, já tinha feito uma partida ruim contra o Flamengo,
Inclusive, curiosidade, eu tenho falado muito aqui dessa semana maluca que eu tive. Tava chegando na maternidade, estava 3-0 pro Flamengo. Entramos na maternidade, fomos pro quarto, porque Bia ainda ia demorar a operar. Estava 3-2, fiquei na esperança. Mas no final das contas não deu em nada. E aí, pra quem não viu o jogo contra o Flamengo, uma loucura, porque o Santos está perdendo por 3-0. O Neymar é substituído, reclama com o Vojvoda, que foi substituído, isso aos 40 do segundo tempo. Em 5 minutos sem Neymar em campo, o Santos faz 3-1, 3-2. Isso gerou uma confusão grande no Santos, começou a gerar um burburinho, somado ao fato do Mário Bittencourt já ter falado que uma vez tentou contratar o Neymar para jogar o Mundial. E o Thiago Silva, que é muito amigo do Neymar, o Thiago Silva é bastante amigo do Neymar, ter postado uma foto com coração, te amo, uma medalhinha ali de campeão, e tipo assim, do tipo, dando essa moral pro Neymar também, chamou a atenção de todo mundo da possível vinda do Neymar no ano que vem pro Fluminense. Vamos lá, tá? Da questão prática de notícia. É uma contratação que teria o selo Mário Bittencourt, né, por ele já ter falado isso. Mas a gente tem uma eleição daqui a 2-3 semanas e que o candidato do Mário Bittencourt pode ganhar. Então isso não é uma questão, o fato do Mário sair ou não sair. Financeiramente, olha, o Neymar quando vem pro Santos, ele traz muito dinheiro e ele leva muito dinheiro. O contrato do Neymar tem um salário muito alto e além desse salário muito alto, ainda tem uma série de gatilhos relacionados à propaganda. Então, quando a Viva Sorte Capitalização patrocina na camisa do Santos com o Neymar, quando a Luve, eu nem sei de que se trata, tá ali na camisa com o Neymar, esses contratos são renegociados ou negociados, os que não existiam, com o Neymar levando parte do valor. Então, é uma operação financeira muito alta. O retorno esportivo. O retorno esportivo do Neymar hoje, a realidade é que ele é baixo. Ele é baixo. Talvez para um time como o Santos, girar em torno dele funcione um pouco melhor. O time é fraco, né, no geral, o time do Santos. Mas mesmo lá, os torcedores não estão muito felizes com o desempenho dele nessa temporada. Né? Os que estão felizes, que tem uma quantidade considerável, estão naquela, tipo assim, meu amigo, ele é o que tem, ele é o melhor jogador desse time e é isso que a gente vai ter e tal, papapá. Então, assim, neste momento, eu negaria que não tem a menor chance dele vir? Eu acho que não. Não dá para negar. 100% não. Agora, acho que até o Mário, que tinha esse desejo, já falou isso algumas vezes, lá atrás, inclusive, na apresentação do Thiago Silva, depois falando de Super Mundial, acho que até ele pensava muito mais num contrato de empréstimo para 2-3 meses, e um Mundial e etc., do que necessariamente um contrato longo. Tô dizendo que não vai acontecer, não. Tô dizendo que faz menos sentido. Mas por incrível que pareça, eu vou fechar o vídeo com essa frase, tá? Por incrível que pareça, entre Nino, Arias e Neymar, eu diria que hoje, com as informações todas que a gente tem, o que tem mais chance de acontecer é o Neymar. Porque o Nino vai ser difícil pagar o Zenit. A gente pagar o Zenit. O Arias eu acho que não há nem tanta vontade do jogador e a do clube também vai ter que gastar um dinheirão. A do Neymar, o Santos for pra B, ele vai jogar? Não sei como é que vai ser. Então, né? Não sei. Diga aqui embaixo a sua visão. Beleza? É isso. Tamo junto. Zagnino e Thiago Silva, volta o Arias pra jogar ali com o Lúcio Acosta. Meu Deus do céu, era muito futebol. É muito dinheiro também. A gente gastou muito já no Santos Moreno, gente. Já gastou muito dinheiro. O Soteldo tá lá recebendo todo mês. Meu Deus. Gastamos dinheiro mal demais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.